Vamos continuar nossa aula, né, gente? Falando sobre hormônios e puberdade. E vamos falar um pouquinho sobre essas aqui, gente, que são as suprarrenais, que são essas glândulas que se localizam em cima dos rins e produzem diversos hormônios, entre eles, gente, a adrenalina, a noradrenalina, a aldosterona e também o cortisol. E eles são capazes de agir em conjunto com o sistema nervoso. Falando primeiro aqui, gente, da adrenalina e noradrenalina, esses hormônios, eles são secretados em nosso corpo quando ocorre uma situação de perigo, medo, estresse ou raiva, aumentando a frequência respiratória e cardíaca. A taxa de glicose no sangue, gente, e a concentração dos vasos sanguíneos da pele, causando palidez, e do sistema digestório também, enviando maior quantidade de sangue para os músculos, entre outros sintomas. Já o cortisol, gente, ele está relacionado à situação de estresse, e esse hormônio ele aumenta a quantidade de glicose no sangue por meio do metabolismo de aminoácidos. E, gente, a aldosterona, esse hormônio, ele controla a quantidade de sais e de água no sangue, agindo, gente, no controle da pressão arterial e do volume plasmático. E essa imagem que vocês estão vendo aí, gente, essa aqui, são resultados da ação do sistema nervoso autônomo simpático, e do sistema endócrino, por meio da ação de glândulas suprarrenais e em situação que seja considerada de perigo ou estresse pelo indivíduo. Primeiro aqui, vocês vão ver aqui, nesse caso aqui, que dilata a pupila, inibe a salivação, dilata brônquios, acelera batimentos cardíacos, inibe os movimentos peristálticos, estimula a liberação de glicose, secreção de adrenalina e noradrenalina, inibe a contração da bexiga, tudo isso, gente. E isso, gente, é quando esses hormônios eles estão atuando. Isso porque, gente, quando o corpo ele enfrenta uma situação de estresse ou perigo, o sistema nervoso autônomo simpático ele recebe os estímulos do ambiente e os processa e envia resposta aos órgãos e aos sistemas involuntários para que as atividades não prioritárias do organismo sejam reduzidas e as atividades essenciais para enfrentar a situação sejam potencializadas, dando capacidade máxima para o corpo agir, seja enfrentando, seja fugindo do que desencadeou essas alterações. E ainda, gente, o sistema nervoso ele envia impulsos nervosos ao sistema endócrino, induzindo a geração e secreção do hormônio que produz a adrenalina e a noradrenalina. E apesar de os efeitos do sistema nervoso e dos hormônios serem semelhantes, o primeiro ele age mais rapidamente e por um período mais curto, e o outro, por sua vez, ele demora alguns instantes para agir, pois é necessário, gente, que os hormônios eles sejam secretados na corrente sanguínea e cheguem aos órgãos em que vão agir, não indo diretamente por impulsos nervosos. Porém, gente, o sistema endócrino ele age por mais tempo, prolongando os efeitos gerados. E também, gente, quando a situação de perigo ela se encerra, é ativado o sistema nervoso autônomo parasimpático, que normaliza o funcionamento do organismo, inibindo assim os efeitos do sistema nervoso simpático e da adrenalina e noradrenalina, causando assim essa sensação de relaxamento. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o pâncreas, gente. Essa glândula mista, né? O pâncreas, gente, ele tem uma porção exócrina, que não está relacionada à produção de hormônios e é essencial para o sistema digestório, e uma porção endócrina, que participa ativamente do sistema endócrino, lançando insulina e glucagon, na corrente sanguínea, que são capazes de regular a quantidade de glicose no sangue.
E aqui nessa imagem vocês estão vendo, né? Essa parte aqui endócrina. Essa parte endócrina, né, gente? Endócrino, que são células chamadas ilhas de Langerhans, que elas secretam hormônios nos vasos sanguíneos. E essa parte exócrina, né, gente? Que são células que secretam enzimas digestivas no duto pancreático. Agora, gente, vamos falar um pouquinho, né, sobre a insulina e o glucagon. Gente, a insulina, esse hormônio, ele atua possibilitando a entrada de glicose nas células, que produz energia e age na respiração e no metabolismo celular. Após ingerirmos alimentos, gente, que contém açúcar, como os carboidratos, os níveis de glicose em nosso sangue, eles se elevam. O pâncreas, gente, então ele produz a insulina, que ao se ligar às células, abre canais de entrada para a glicose. A partir daí, gente, reduzindo os níveis dessa substância na corrente sanguínea. A insulina, gente, ela também participa da transformação da glicose em glicogênio, que é reserva de energia que fica armazenada no fígado. Já o glucagon, gente, ele costuma ser sintetizado e secretado quando uma pessoa ela está em jejum, pois a glicose, gente, que estava em seu sangue, ela é consumida ao longo do tempo e passa a apresentar níveis baixos, configurando o quadro de hipoglicemia. E isso, gente, pode causar tontura, fraqueza, até desmaios em algumas ocasiões. E para que os níveis de glicose se elevem, o pâncreas ele produz o glucagon, que age no fígado, transformando o glicogênio em glicose, que retorna ao sangue, aumentando assim os níveis da substância. Que interessante, né, gente? Aqui, né, que eu já falei. Aqui, gente, eu trouxe para vocês essa parte aqui, diabetes mellitus, que é uma patologia em que o indivíduo ele apresenta uma elevada taxa de glicose no sangue. E ela vai se subdividir em tipo 1 e tipo 2, que o tipo 1 é a redução de células beta no pâncreas e o tipo 2 é a redução de receptores de insulina nas células. E agora nós vamos falar sobre as gônadas, que são os ovários no sexo feminino e os testículos no sexo masculino. Gente, essas são glândulas mistas. Os ovários, eles estão ligados às laterais do útero pela tuba uterina. E a sua porção endócrina, gente, ela é responsável pela produção de progesterona, que atua no preparo do útero para receber um embrião em caso de gestação. E também, gente, produz o estrogênio, que atua no desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas. Já a porção exócrina, gente, libera os ovócitos na tuba uterina durante a ovulação. Isso ocorre aqui, né, gente, na mulher. Já os testículos, gente, eles estão localizados no interior do sacro escrotal e dos homens. E em sua porção endócrina, gente, eles produzem a testosterona, cuja ação, gente, ela estimula o desenvolvimento das características secundárias masculinas. Já as suas estruturas exócrinas fabricam os espermatozoides, que são responsáveis pela reprodução sexuada dos seres vivos. Gente, no período da infância de meninas e meninos, as gônadas, elas não produzem hormônios. No entanto, gente, no início da puberdade, por volta dos 12 anos, o hipotálamo, ele passa a fabricar o hormônio de liberação das gonadotropinas, que a partir daí estimula a hipófise a produzir os hormônios luteinizante, que é o LH, e folículo estimulantes, o FSH. E ambos, eles são secretados na corrente sanguínea, chegando até as gônadas e agem sobre eles, estimulando-os a produzir a progesterona e o estrogênio no sexo feminino e também a testosterona no sexo masculino.
a fase da vida em que as gônadas elas passam, gente, a produzir esses hormônios é chamada de puberdade. E vamos falar um pouquinho agora, né, gente, sobre a puberdade, que é esse período em que ocorrem diversas alterações no corpo humano, tanto anatômicas e fisiológicas, como psicológicas e emocionais. E é a transição entre a infância e a adolescência. Quando comparamos duas crianças, gente, de sexos diferentes, conseguimos distingui-las por suas características sexuais primárias, que são os órgãos genitais externos, que tornam possível a identificação como menino ou menina. E o desenvolvimento do corpo das meninas, gente, até se tornarem mulheres, e dos meninos até se tornarem homens, acontecem de maneira diferente. E as diferenças físicas e comportamentais se tornam mais nítidas e têm uma finalidade, que é preparar o corpo para deixar descendentes, ou seja, perpetuando a espécie. E o desenvolvimento de meninos e meninas é gradativo e começa por volta de 11 a 12 anos. E nesse período, gente, começam a surgir as características sexuais secundárias, que são essas aqui, gente. Essas características sexuais secundárias, que são pelos pubianos e a voz, como no caso aqui dos meninos, né? Pelos pubianos, a voz, também os músculos. E já aqui nas meninas, né, gente, é o desenvolvimento dos seios, aparecimento da menstruação, também aparecimento de pelos, alongamento das ancas, tudo isso. Porém, gente, vale destacar que essas características que a gente acabou de falar, elas não ocorrem em todas as pessoas da mesma maneira e na mesma idade. É possível que em um grupo de rapazes de 14 anos, alguns já tenham desenvolvido suas características secundárias, suas características sexuais secundárias, mas em outros ainda esteja apenas no início. E o mesmo ocorre com as meninas, que costumam se desenvolver bem mais cedo que os meninos. E falando aqui um pouquinho, gente, sobre o ciclo menstrual que ocorre nas meninas, né? A preparação cíclica, gente, da mulher para a reprodução chama-se de ciclo menstrual e consiste no seguinte: a produção de um óvulo e desenvolvimento do endométrio. E a menstruação, gente, é a descamação do endométrio, em média a cada 28 dias e dura de 3 a 7 dias. E ocorre, gente, quando as taxas de hormônio elas estão baixas. E o período entre uma menstruação e o início de outra é chamada de ciclo menstrual. E, pessoal, como a gente já falou, né, do início da vida reprodutiva da mulher, né, que é quando se inicia a menstruação, né, quando ela começa a vir, né, nas meninas, que é entre os 11 e 13 anos de idade. Agora a gente vai falar um pouquinho também, que é quando esse 11 e 13 anos, gente, é quando a menstruação ela aparece pela primeira vez. E a gente vai falar aqui do fim, ou seja, do encerramento da vida reprodutiva da mulher, que ele ocorre em torno dos 50 anos. E a partir daí, gente, vai haver um declínio acentuado dos hormônios sexuais. E os ciclos menstruais, gente, a partir daí, eles tornam-se irregulares até cessar. E a partir daí, vai marcar o encerramento da vida reprodutiva da mulher, que é chamado de menopausa. E aí, gente, vocês podem se perguntar, e os homens também têm menopausa? Então, gente, a menopausa masculina, ela é chamada de andropausa e ela é marcada pela diminuição dos níveis de testosterona e seus sinais, eles podem ser aliviados com algumas mudanças na rotina. E, gente, homens entre 40 e 55 anos, eles podem sentir mudanças de humor, e perda de energia, da libido e da agilidade física. E se esse for o caso, pode ser que esteja passando pelo chamado, ou melhor, pela chamada andropausa. Pessoal,
Vamos falar um pouquinho sobre sexualidade e construção da identidade de gênero. Gente, o relacionamento entre pessoas é a parte importante na construção da identidade pessoal. Habitualmente, essa relação se inicia com a interação familiar, que costuma ser o primeiro grupo social com o qual o indivíduo ele tem contato, podendo abranger um número variável de pessoas e em diversos graus de parentesco. Outras formas de se relacionar ocorrem na escola, entre amigos, por meio de redes sociais e outros diversos meios de comunicação. E todas as interações vivenciadas são complementares entre si e auxiliam o adolescente a descobrir e também a desenvolver sua autonomia, expressar suas emoções e ter suas próprias ações. E quanto maior a interação entre o jovem e outras pessoas de meios diferentes, mais facilmente ele notará que suas vivências ao longo da vida se tornam únicas. Vale, ressal vale ressaltar, gente, que é na adolescência que aumenta o interesse pela sexualidade, mas é comum em nossa sociedade associarmos essa palavra apenas à relação sexual, o que está incorreto, pois ela se trata de algo muito mais amplo. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a sexualidade ela é entendida como algo que sofre influência de diversos fatores, como biológicos, sociais, psicológicos, políticos, econômicos, culturais, históricos, legais, espirituais e religiosos. E biologicamente, gente, a sexualidade ela está relacionada às características ligadas ao fenótipo, como os órgãos sexuais, e as características sexuais secundárias que se apresentam após a puberdade é, é o que a gente vai chamar de sexualidade biológica. E, gente, ao genótipo, isto é, os genes masculinos ou femininos que o indivíduo tem também. Outros fatores importantes, gente, do ponto de vista biológico da sexualidade, são os processos hormonais e nervosos que levam à puberdade e ao desejo sexual. E os órgãos do sentido, gente, que podem estimular jovens tanto na interação com o ambiente como entre si. E já no aspecto sociocultural, gente, a sexualidade, ela envolve elementos oferecidos pela sociedade. E isso ocorre desde o nosso nascimento, quando ações de valores, crenças e padrões de comportamentos diferenciados para homens e mulheres determinam como devemos agir de acordo com o órgão sexual que temos. E as diferentes responsabilidades e atitudes que cada sexo deve ter são, portanto, ensinados e são inatos. Também, gente, culturalmente, as características que permeiam as mulheres são meiguice, delicadeza, simpatia, entre outros. Os homens, por sua vez, são ensinados a ser valentes, aventureiros, dominadores e fortes, e quem não age conforme o aspecto é geralmente reprimido, sofrendo preconceito e discriminação. Felizmente, gente, parte da sociedade ela está ciente de que não se pode forçar um indivíduo a reprimir a sua real personalidade e flexibilidade, a sua real personalidade e a partir daí e também flexibilizar os padrões, deixando que cada pessoa se expresse conforme deseja, sem a pressão e também sem estereótipos. E a pessoa, gente, ela deve ser capaz de construir sua identidade de gênero, o que corresponde à sua identificação a um gênero, sendo ele masculino ou feminino, e não simplesmente se enquadrar a padrões pré-estabelecidos como os quais não se identifica. E é importante também, gente, ter em mente que a identidade de gênero é diferente de orientação sexual. E com relação à afetividade, gente, a sexualidade
ela está relacionada à atração que o indivíduo ele sente por outro de forma natural, desvinculada da pressão social. E já, gente, a orientação sexual, ela é um sentimento espontâneo, sendo incorreto dizer que é uma opção sexual, pois não envolve escolhas. E quando ocorre, gente, uma atração entre pessoas de sexos opostos, disse que a relação ela é heterossexual. E se for entre pessoas do mesmo sexo, é homossexual. E quando alguém se sente atraído por pessoas de ambos os sexos, a relação é bissexual. E a orientação sexual de qualquer um, ela deve ser respeitada. E é importante ter em mente que as pessoas, elas devem se relacionar seguindo os seus desejos e não se forçando a algo que não condiz com o que elas são ou também com o que elas sentem. E, para finalizar, gente, todos têm direito de viver sua sexualidade livre de preconceitos, sendo esse aspecto de vida, gente, individual e importante para o crescimento pessoal de cada um. Então, gente, só para vocês lembrarem, eu trouxe aqui essa imagem, né, gente? E aí, gente, nessa imagem, né, identidade de gênero, se refere à maneira como você se enxerga, o gênero que se identifica como fazendo parte. Já a orientação sexual indica pelo que você sente atração, mostra para que lado sua sexualidade ela está orientada. Já o sexo biológico, gente, é a sua genitália e cromossomos quando você veio ao mundo. É isso, gente. Muito obrigada e até a próxima aula.